Bom dia, pessoal do mercado de capitais. Desculpa, de economia clássica, que eu acabei gravando uma aulinha da outra turma agora há pouco e me confundi. Economia clássica, sabadão, passando por aqui, 14 de novembro, para adiantar um pouquinho o nosso conteúdo com relação aos autores socialistas. E lembrando, informando para vocês que na próxima quinta-feira a gente vai abordar principalmente a trajetória de Marx, que vocês já têm tudo aí nos slides, resumidinho, tá? E na sexta pela manhã eu encaminho para vocês, disponibilizo lá no Siga e mando também o aviso para vocês baixarem pelo Siga, eu mando o aviso por e-mail da nossa terceira tarefa e vocês vão poder me responder até a próxima terça-feira da outra semana, que é dia 24, que é o dia em que termina esse nosso módulo, tá bom? Então, eu preciso adiantar um pouquinho, a gente chegou até determinados autores socialistas, e eu tenho que terminar isso, avançar um pouquinho mais, porque o tempo é exíguo. Lembrando que hoje é dia 14 de novembro, sabadão, véspera de eleições, amanhã, vote consciente. Lembrando que nós também precisamos votar por uma vaga no Senado. Vocês têm aí um candidato à cadeira no Senado que faz parte do quadro de economia, uma pessoa que eu gosto muito, mas não vou dizer o nome porque eu não posso. Vocês que descubram. Bom, vamos lá, eu vou mostrar aqui uma apresentação para vocês, do slide lá, dos nossos autores. Vamos, só um pouquinho. Dos nossos autores socialistas, então, o nosso próximo que tem nos slides de vocês aí, o Saint-Simon, francês também, eu coloquei ali em laranja aí, ó, ele influenciou Marx. Lembrando, vocês vão ler lá na frente, lá da vida do Marx, ele na época da juventude, ele ingressou na academia cursando Direito, pela vontade do pai dele, e ele gostava de ler esses livros aí, desses filósofos aí, dessas discussões que emergiam sobre modelo capitalista de produção e as consequentes oposições a esse modelo da época, né? Isso era moda na época, lá discutia essas questões sociais, enfim. E na época o Marx ainda muito jovem, ele namorava lá uma filha do barão de Westphalen, tá? Que depois deu problema, mas ele acabou casando com ela, enfim. Mas ele era muito romântico no início, tanto assim que ele abandonou o direito de vontade do pai dele e foi fazer filosofia não sei onde, lá para cima, em Berlim. Tá? Mas ele foi muito influenciado porque ele lia exatamente os livros, os artigos desse Saint-Simon. O que ele desejava? A planificação da economia, né? Tem que planificar tudo. O que é planificar? É colocar tudo no mesmo nível, de modo a beneficiar os trabalhadores, os capitalistas que investiam dinheiro, capital, construíam, compravam máquinas, aquelas coisas movidas a vapor, tá? Contratavam trabalhadores, no final do processo de produção, eles se apropriavam e ficavam com todo o lucro. E tratavam mal os trabalhadores. Os trabalhadores não tinham condição nenhuma de continuar trabalhando naquelas condições. E isso é verdade, para a época, isso era verdade, gente. Então, dizia ali também que a indústria deveria atender os interesses da maioria, e a maioria são os mais pobres, e não atender os interesses da elite, dos nobres, enfim. Defendia também uma questão muito interessante, né? O fim do direito à herança. Já pensou se isso fosse lei hoje, em vigor? As pessoas acumulam, um grande empresário, um fundador de uma empresa, aí acumula durante décadas, quando ele parte dessa para melhor, ele não pode deixar, os filhos não têm direito à herança. Para quem queria essa herança, essa indústria, essa fábrica, enfim, essa fazenda que o cara, com muito sacrifício, conquistou, construiu, para quem queria, bom, também não fica muito claro, mas muito provavelmente iria para o Estado. E será que o Estado iria distribuir essa herança
de forma justa junto à coletividade, enfim, essas questões não eram abordadas. Aí, por último, dos chamados socialistas utópicos, nós temos o Proudhon. O Proudhon foi, nossa, gerou uma polêmica lá nos clubes, nas tabernas, nas cantinas de Paris, na periferia de Paris, com as ideias dele. Ele próprio fazia críticas aos seus colegas socialistas, né? Dizia que dentro do próprio capitalismo estava a solução para uma sociedade mais justa. E não via socialismo, que o socialismo, o que é o socialismo? Marx, lá na frente nós vamos ver, ou mais para frente nós vamos ver, Marx defendia o socialismo como uma etapa necessária para a implantação de um modelo definitivo, que seria o comunismo em si. E esse comunismo em si nada mais é do que todos têm os mesmos direitos. Será que isso seria possível na nossa sociedade hoje, todo mundo ser igual? Nós temos aí países comunistas, temos a China, temos a Coreia do Norte, temos Cuba, temos a Venezuela. Será que o Maduro, nosso vizinho aqui na Venezuela, ele tem os mesmos direitos que o operário do chão de fábrica lá, da Venezuela de hoje? Então, note, comunismo, eu não sei se seria possível, mas, enfim, era o que eles defendiam. E o Proudhon, exatamente percebendo isso, que não haveria, elas não seriam iguais, porque, afinal de contas, se fosse para todo mundo ser igual, Deus teria feito todo mundo com a mesma, todo mundo seria semelhante. Não, as pessoas são diferentes, têm ideias diferentes, têm aparências diferentes, têm conceitos diferentes, têm noção de vida diferente, têm, como é que é? Formação intelectual diferente. Então, nós fomos feitos, criados para sermos diferentes. O segredo está em conviver com essas diferenças. Eu entender, aceitar os argumentos de um colega que eu posso não gostar muito ou não entender que ele esteja correto, não posso não concordar muito com o meu colega, mas eu tenho que, no mínimo, que respeitar e aceitar. Eu posso até contra-argumentar, mas jamais discriminar, né? Enfim, é o grande problema do mundo de hoje, né? Qualquer ideia que você posta aí numa rede social que não agrada a outra parte, essa outra parte, pronto, ela vai te excluir. E pronto, você já não é mais do meu time, você é do outro lado, é inimigo. Gente, não é assim. O mundo não deveria funcionar assim. Mas, infelizmente, dada a velocidade da informação que nós temos acesso hoje, troca de informações, principalmente via as redes sociais, via aplicativos, a humanidade está se polarizando em dois extremos. Do meu lado, do lado de cá, nós somos os mocinhos, e quem não concorda com as minhas ideias fica do outro lado de lá, é o bandido, é o inimigo que tem que ser eliminado, tem que ser cancelado. O mundo está andando para esse caminho, gente. Eu acho preocupante isso. Eu estou dizendo isso, gente, eu não estou aí fazendo, né, politicagem nem nada, é só para exaltar a importância dessa disciplina, da compreensão de vocês do conteúdo dessa disciplina. Eu já falei lá atrás que eu vou procurar ser o mais isento possível na apresentação desse conteúdo, e não adianta, gente, se vocês me perguntarem, professor, mas você é mais da corrente liberal ou da corrente socialista? Eu não vou responder, gente. Não é essa a ideia, eu fazer aqui propagação de viés ideológico. Eu tenho que acreditar que vocês têm maturidade o suficiente para tirarem suas próprias conclusões, tá bom? Mas o Proudhon tem alguns detalhes dele aí, por isso que ele foi tão marcado, né? Tem um livro do Proudhon aí muito interessante, tá? Tem um detalhe aqui, gente, ó. Vocês estão vendo aí que no primeiro asterisco que eu coloquei aqui, as falhas do capitalismo não estariam na produção.
tracinho, 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 mas na distribuição. Essa distribuição eu botei em amarelo agora de manhã, porque eu vi que tem um erro no slide, para quem baixou os slides, está lá, mas na produção, de novo, repetiu produção. Foi uma falha minha quando eu fiz esse slide lá atrás. Então, atente-se, os slides que vocês baixaram, está lá, a falha do capitalismo não está na produção, mas na distribuição. Repete de novo, pô. Então, na verdade, foi um erro meu. Está corrigido aqui. Vocês, na hora de ler lá, vocês lembrem-se desse erro meu. Aí defendia outras coisas, crédito sem juros, via bancos populares, muita coisa nós temos hoje, né? Fintechs aí, ofertando aí canais de acesso a financiamento a preços mais civilizados, a taxas de juros mais civilizadas, digamos. Defendia permitir aos trabalhadores acesso aos meios de produção, pequenas empresas, aos trabalhadores acesso aos meios de produção, note, ironicamente, através dos mecanismos do capitalismo, via mercado de capitais. Hoje, um funcionário do Banco do Brasil pode se tornar dono também do Banco do Brasil. Um funcionário da Petrobras pode ser dono da Petrobras. Basta, via mercado financeiro, comprar ações da Petrobras, ações do Banco do Brasil, enfim. Então, notem que, ironicamente, com o passar do tempo, o próprio capitalismo permitiu ao proletariado se tornarem donos dos meios de produção. Ah, mas o funcionário do Banco do Brasil vai comprar uma ação que custa 30, 40 reais, não pode ser chamado de dono. Legalmente, ele é um dos donos. Ele é um dono desse tamanhinho, mas não deixa de ser dono. E defendia, de um modo geral, bem assim, a liberdade da classe trabalhadora, enfim, acabou tornando polêmico porque ele publicou a Filosofia da Miséria. Mais tarde, Marx criticou essa obra e publicou A Miséria da Filosofia. Pronto, enfim. De um modo geral, os utópicos têm como característica, né, conjunto de ideias que criticam o capitalismo de uma forma ingênua, inconsistente, romântica até, busca a igualdade, combate a propriedade privada dos meios de produção, mas não tem fundamentação científica e eles não mostram o caminho. Enfim, aí nós partimos para uma segunda categoria dos autores socialistas, que, em essência, é a teoria marxista. E o próprio Marx, ele se contrapôs a essas ideias superficiais, românticas dos antecessores dele. Ele, junto com o Engels, relembrando que o Engels era filho de um grande capitalista lá da Inglaterra, dono de muitas indústrias têxteis, um grande proprietário industrial. O Engels era, assim, tipo um playboy da vida aí que conheceu o Marx juntos entre aspas, né? Porque o Engels financiava com dinheiro e o Marx escrevia, apesar daquela letra horrível do Marx que ninguém entendia. Ainda mais que ele escrevia originalmente em alemão, então imagina o trabalho que não dava para os tradutores, né, que iam publicar a obra dele. Mas eles partiram dessa questão da análise crítica e científica do próprio capitalismo. Eles não defendiam as ideias dos antecessores, lá, vamos defender uma sociedade ideal mais justa. Não, vamos abandonar isso aqui. Vamos entender como é que é o capitalismo. Então, olha, gente, o que eu posso dizer para vocês, que a pessoa que mais estudou, dissecou o capitalismo no mundo, na história, foi o Marx. Ele estudou a fundo o modelo capitalista de produção. Tem alguns tópicos que eu coloquei ali, desde a origem do capitalismo, como se deu esse processo, né? Os britânicos que tinham lá a Índia como colônia, eles ficavam com inveja daqueles teares lá dos indianos que produziam cedo.
que os britânicos fizeram? Queimaram muitos teares lá para os indianos não produzirem mais seda para ser comercializada na Europa, e eles tentaram produzir seda na Inglaterra. Só que por uma questão climática, seda é aquele bichinho lá, ele não se cria na Inglaterra lá que dá aquelas nevascas. Então, a salvação deles foi com a antiga colônia deles, os Estados Unidos, que lá no sul dos Estados Unidos, sul escravagista, grandes proprietários de algodão, tinham algodão para vender. Então, eles não precisavam, lá na Inglaterra, produzir tecidos a partir do bichinho da seda, mas podiam produzir tecidos, construir grandes teares e ofertar vestimentas, roupas, enfim, para a população inglesa e europeia, com a produção a partir não do bicho da seda, aqueles tecidos de seda luxuosos lá, que só a nobreza tinha acesso, mas sim a partir do algodão, que era muito, a grande maioria, importado da sua antiga colônia dos Estados Unidos. E eles avaliaram lá, o Marx se aprofundou no processo de acumulação prévia do capital, a consolidação desse processo capitalista, e está aí, entre parênteses, o mais importante disso, suas contradições, né? Então, depois de toda essa análise, gente, desculpem aí, mas tem uma máquina de lavar aí que está centrifugando, hoje é sábado, né? Desculpem aí o barulho, se tiver entrando barulho no microfone. Depois de toda essa análise aprofundada do mecanismo de produção capitalista e das suas contradições, enfim, tudo isso, o Marx chegou à conclusão que o capitalismo seria, lá na frente, inevitavelmente superado por um outro modelo de produção e, portanto, se fosse superado, seria substituído. Vai ser implantado um novo modelo de produção. E a meta dele era que fosse implantado o modelo comunista de imediato. Mas ele entendia que o modelo socialista, que é um pouco mais brando que o modelo comunista, era uma etapa necessária à substituição do modelo comunista. Marx chegou à conclusão que o próprio capitalismo ia gerar os elementos que acabariam por destruí-lo, a classe trabalhadora do mundo inteiro, não só lá da onde ele estava exilado, já à época quando ele chegou à conclusão da obra dele, O Capital, que ele estava exilado na Inglaterra, a classe trabalhadora do mundo inteiro ia tomar consciência da importância deles. Sem o trabalho do braçal, o capitalista não faz nada com o capital dele. Então, foi uma espécie de levante, assim, vamos unir os trabalhadores, independente de religião, daí a questão de o comunismo ser anti-religião, também não é necessariamente verdade, ou não na sua totalidade. O Marx, inicialmente, não estou dizendo aqui os líderes mundiais que posteriormente pegaram o capital embaixo do braço e saíram pregando que o modelo socialista comunista é ateu, né? Tem que ter aversão à religião. Não foi essa a ideia original do Marx. O Marx não queria submeter a bandeira dos trabalhadores a uma determinada religião. Lembrando que o conflito entre protestantes e católicos ele era muito latente ainda na Europa da época. E aí eu já falei, né, o socialismo seria uma etapa necessária. Continuando aí, eles acreditavam numa sociedade comunista que seria um modelo posterior ao socialismo, que seria, segundo a ideia dele, do Marx, maior estágio da evolução humana. Pronto, igualdade entre todas as pessoas. Não existe mais classes sociais, não existe mais propriedade privada, o Estado
dominador, é um instrumento da classe dominante, controla a classe, os trabalhadores, enfim, reprime, o Estado tem polícia. Nós vemos isso nos dias de hoje. E que existiria completa igualdade entre os homens. Nossa. Para o Marx, isso era um sonho possível, sim. Não era impossível, não era utopia, era possível, sim. Para isso, definiram alguns passos: organizar a classe trabalhadora, através da publicação do Manifesto Comunista, e, 20 anos mais tarde, a publicação da obra dele, da principal obra dele, de O Capital, né, que ele não chegou a concluir, mas, enfim, foi a obra mais impactante da época. Sobre a trajetória de Marx, nós vamos, que eu acho que vem em seguida. As principais teorias de Marx, tá, que vem em seguida, nós vamos comentar na quinta-feira, porque eu não quero tornar esse vídeo muito longo, tá? Mas só lembrando, gente, a obra do Marx, ela não é a fonte da maldade da humanidade de hoje, tá? A interpretação ou os objetivos que os pseudo-líderes mundiais, né, os ditadores lá no futuro, pegaram a obra do Marx, botaram embaixo do braço e, em nome das teorias do Marx, promoveram barbáries. Lembrem aí a Revolução Russa de 1917, em que a Rússia toda se torna tomada por um golpe, o czar russo e a família dele toda são assassinados, né? E eles tomam o país num golpe. Aquilo lá foi coisa assim que você não consegue imaginar. Pense aqui num fazendeiro aqui na nossa região, que tem 5.000 hectares, 10.000 hectares, aí planta, trabalha e produz e gera riqueza para o país. De uma hora para outra chega a polícia lá e fuzila toda a família e toma a propriedade. Foi isso que aconteceu em 1917. Tendo o livro do Marx, a obra do Marx, embaixo do braço. Então, o destino que deram, a interpretação que deram para a obra marxista, o Marx em si não é culpado. Culpados são os que usaram a obra do Marx como um artifício para tomar o poder e para implantar tiranias mundo afora, muitas dessas tiranias que persistem até hoje. Gente, então, continuamos na quinta. Lembrando que na quinta a gente conversa, nosso último encontro, na sexta eu mando a última atividade, e vocês têm até terça, dia 24, para me responder essa terceira atividade, e aí a gente conclui esse módulo, e eu lanço as notas de vocês lá no diário do SIGA, tá bom? Bom final de semana, fiquem bem, bons estudos, e votem consciente amanhã, gente. É importante votar, tá bom? Abraço a todos.